A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Atos, capítulo 23. Espero que Deus esteja despertando o seu apetite para ler a Bíblia. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Quero encorajar você a ler toda a Bíblia, todas as Escrituras. Toda a Escritura é soprada pelo Espírito de Deus, para nós ganharmos vida, entendimento e revelação. Se essa palavra que você tem ouvido tem te ajudado, tem te trazido algum esclarecimento, compartilhe, envie para as pessoas que você sente no seu coração que elas poderiam ser ajudadas com essa palavra. Amém? É uma forma de nós também pregarmos o Evangelho e termos comunhão na palavra de Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então Paulo aqui ele estava diante de um tribunal, que as pessoas da religião de Jerusalém, os da sinagoga, lá de Jerusalém, as pessoas que eram guardiãs da lei, que fizeram da palavra de Deus uma religião, chamada religião dos fariseus, levaram Paulo preso, dizendo que ele ensinava outra doutrina, a doutrina do caminho, a doutrina da salvação, que é em Jesus Cristo. Versículo 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Veja, o sumo sacerdote era o líder máximo da religião judaica, mandou bater na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Então Paulo está expondo a palavra de Deus para o sumo sacerdote. Por que o sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo? Porque Paulo estava falando a verdade, com respeito ao Messias, com respeito ao Rei dos Judeus, com respeito ao Salvador, com respeito à ressurreição do Senhor Jesus, e que todos aqueles que o seguissem e o recebessem seriam salvos, que é o que estava prometido pelos profetas, em todo o Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Veja, ele era um sumo sacerdote de Deus, porque ele era da casa de Arão, ele nasceu naquela linhagem e se tornou sumo sacerdote, por escolha de Deus. Mas o que é que ele fez com o seu sumo sacerdócio? Ele fez uma religião, ele apoiava a política, agora ele servia a Deus com interesses pessoais. Esse é o problema hoje. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, aí o julgamento de Paulo, e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não. E a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, que não existe anjo, que não existe espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E você é um saduceu ou um fariseu? Se é aquele que não acredita na ressurreição, nem em espírito, nem em anjo? Ou você é aquele que acredita? Se você é alguém que lê a Bíblia, a palavra de Deus, e você crê que ela é a palavra de Deus, com certeza Deus vai te convencer por meio das Escrituras que há ressurreição, que há anjos e que há espírito. Se os saduceus não acreditam na ressurreição, eles não acreditavam que Jesus Cristo estava ressuscitado. E originou-se
um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E grande dissensão havendo, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem bom ânimo. Agora Paulo estava diante de Deus, não estava diante daquele tribunal de fariseus e saduceus. Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo, já que você está preso, você escolheu esse caminho da prisão, então eu vou levar você preso para Roma, porque você vai falar do meu evangelho, da minha palavra, da minha verdade, diante de reis e príncipes lá em Roma. E muitos serão salvos por meio de você. Até no navio que você vai viajar, ele vai naufragar. E muitas pessoas serão salvas por meio de você. Eu vou salvá-las usando você. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juramento, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Senhor Jesus. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Acho que eles estão em jejum até agora, porque não conseguiram matar Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Então eles iam pedir para o tribuno, para o tribunal, trazer Paulo de novo para julgamento, que eles iriam matar antes que ele chegasse lá. Mas Deus tem aqueles que são como anjos na nossa vida, que velam por nós. O filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e falou para Paulo: Paulo, amanhã eles vão matar você se você for para o tribunal. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Então o Senhor estava preparando a maneira de Paulo sair daquele lugar, daquela cidade, daquela prisão e ir para Roma. E mandou então que o menino fosse apresentado ao juiz, para que o juiz ficasse sabendo da armadilha, que no outro dia eles iam matar Paulo quando eles pedissem para levar Paulo para o tribunal. E tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa, ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comerem nem beberem até que tenham morto a Paulo, e já estão apercebidos esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse-lhes: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 cavalos, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Veja que escolta o Senhor Jesus preparou. Todo o exército ali de Jerusalém, toda a polícia militar de Jerusalém, foi convocada para levar Paulo de Jerusalém para Cesareia, para tirar Paulo daquela situação. E aparelhar cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Então trocou de juiz. Agora mandou para o Supremo Tribunal Federal. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Elísias a Félix. Cláudio era o tribuno de cá, de Jerusalém, mandou para Félix. Potentíssimo governador, saúde, mandou uma carta para o governador. Este homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles,
Sobrevim eu com o soldadez que o livrei, informado de que era romano. Paulo tinha nascido cidadão romano de nascimento também, além de judeu. E por causa disso ele não poderia ser morto e nem apedrejado e açoitado sem julgamento, embora ele já tinha passado por isso algumas vezes. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Eu vou mandar o Paulo e vou mandar os acusadores para que você faça uma audiência aí. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, e tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhes apresentaram Paulo. E o governador lhe da carta perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Veja que agora Paulo estava diante de um governador chamado Félix. Lembra que o Senhor Jesus havia dito para Ananias, quando enviou Ananias para batizar Paulo, lá na casa de Judas, na rua direita, quando ele estava indo para Damasco? O Senhor falou para Ananias: olha, Paulo, vai lá, ele é Saulo, mas eu vou transformar ele em Paulo. Vai lá, ora por ele, você vai curar ele no meu nome, as escamas vão cair dos seus olhos, você vai batizá-lo porque ele vai ser minha testemunha diante de reis e príncipes e aos gentios. E aqui Deus está usando, para dar uma oportunidade para que Félix ouvisse a palavra de Deus. Como governador de toda aquela região, de toda aquela província, podemos compará-lo, ele é um governador do estado de São Paulo, porque acima dele estava o estado romano, que eram os Césares. Eles eram o todo-poderoso da Roma. E aqui o governador Félix estava debaixo da autonomia de Roma. Igual esse outro que enviou para ele, o Cláudio Elias, estava debaixo da autoridade de Félix. A verdade é a seguinte: hoje todos estão cientes da volta do Senhor e da palavra. E hoje o Senhor está confrontando cada um de nós, igual confrontou aqueles religiosos, com respeito a você crer no Senhor e na palavra de Deus, ou você crer na religião, ou você seguir aqueles que não creem em nada, que são os saduceus. É um direito que cada um tem de escolha. Vamos escolher o Senhor? Senhor Jesus, nós escolhemos, Senhor, a verdade da palavra. Nós escolhemos a ressurreição. Escolhemos, Senhor, de termos absoluta certeza que os teus anjos estão acampados ao nosso redor, porque nós te tememos. Senhor, estamos certos e convictos porque nós sentimos a tua presença real dentro de nós, que tu és o Espírito vivo. E como o Espírito está dentro do nosso Espírito. Ajuda-nos, Senhor, cada dia a compreendermos a tua palavra. O dia da tua vinda, Senhor, é certa, está tão próximo. Nós queremos estar prontos e preparados para sermos arrebatados. Por isso nos dá entendimento, visão e clareza da tua palavra. Aleluia. Não tenha medo de ser julgado pelo sistema religioso, pelo sistema político. Continue fiel ao Senhor. Essa é a nossa coroa. A coroa de glória imarcessível a todos os vencedores, que professarem com fidelidade até o fim a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Você vai ser grandemente ajudado. Aleluia.